tarde a todos aqui presentes, né? E aqueles que nos veem pela internet. Então nós vamos começar com dois recadinhos básicos, né? Primeiro agradecendo a colaboração de todos com relação à composição da nossa cesta básica. E para outubro o que nós precisamos é arroz, leite em pó, óleo, açúcar e macarrão. Na verdade, precisa de tanta coisa, de muitas coisas, né? E nós estamos distribuindo 640 quilos de alimentos por mês para 80 famílias, né? Nós estamos atendendo. O segundo recado, que é bastante importante, é bastante prazeroso, né? É que nós vamos fazer, a casa vai proporcionar um almoço que é uma ação para ajuda da nossa casa. E esse almoço será no Acre Clube, no dia 6 de novembro, que é um domingo, às 13 horas, no Acre Clube, que fica na Rua Água Comprida 257, no Jardim França. E o convite é R$ 35, né? E seria uma paella mineira. Estou vendo aqui que tem algumas coisas, parece que tem linguiça, alguma coisa assim. Eu não conheço a paella mineira, mas é a paella mineira, né? Então, estão todos convidados, né? Seria uma ação bastante interessante para ajudar a nossa casa, manter a nossa casa, né? E precisamos, né? Nossa casa tem necessidade de manutenção e é assim que nós trabalhamos nesse sentido, né? Então, nesse momento, nós vamos encerrando os nossos olhos, agradecendo ao nosso Criador de aqui estarmos, agradecendo a Jesus, nosso Mestre, agradecendo os amigos da espiritualidade que nos assessoram, que estão sempre conosco, nos inspirando, nos direcionando para o bom caminho. E vamos assim, sentindo a presença de todos esses nossos irmãos, nos envolvendo com o seu abraço carinhoso, nos dando as mãos em espírito, fazendo uma corrente de fraternidade e amor, sentindo essas vibrações sutis em forma de fluido, de um orvalho muito sutil, esses fluidos que caem do alto, envolvendo o nosso perispírito, nos trazendo um bem-estar muito, muito bom, tanto físico como espiritual, nos tranquilizando, nos condicionando para um bem-estar. E assim, preparados já que estamos, nós vamos então abrindo os nossos olhos e prestando atenção na palestra que a nossa companheira Renata vai fazer, que é Educar para Amar. Salvar é amar. Salvar é amar. Então, educar para salvar. E salvamos, a única forma de salvação é nos amando, né? Então, seja bastante feliz. Boa tarde a todos. Muito bom poder estar aqui de novo, né, gente? Falando mais uma vez a respeito do mesmo assunto, mas eu falo, o tema pode ser o mesmo, né? Mas cada palestra sai de um jeito, né? Porque o público é outro. E, assim, quem precisa ouvir, né, são outras pessoas, então vamos trabalhar. O texto começa dizendo o seguinte, né, que diante dos dias conturbados por que passa a sociedade atual, só existe uma maneira eficiente para a gente mudar, né, alguma coisa nesse terceiro milênio, que é a educação. E aí nós vamos falar a respeito da educação, não naquela forma da educação no sentido da palavra, de transmissão só de conhecimento, não. É uma educação que vai além desses padrões socioculturais, né? Além de acompanhar o desenvolvimento físico e intelectual de uma criança, além dessa série de informações que a gente precisa transmitir para esses seres tão pequeninos que estão sob os nossos cuidados. É uma educação no sentido de formar o homem de bem, né? De formar o homem íntegro no aspecto espiritual e físico. E aí a gente vai começar a falar um pouquinho do que tem acontecido, né, no nosso planeta.
essa mudança que a nossa terra, né, está passando, todas essas coisas que vêm acontecendo, coisas boas e coisas não tão boas assim, mas que fazem parte desse processo. E aí, falando a respeito da educação, nós percebemos que a violência, né, essa frase eu achei muito boa, ele diz assim, olha, a violência, graça e desgraça num mundo onde o ser humano vem perdendo o senso de fraternidade, de solidariedade, face aos conflitos de opiniões, às imposições do intelecto sobre o sentimento, a robotização que transforma o ser humano em máquina. Então nós estamos nos robotizando, permitindo com que esse mundo tão moderno faça isso conosco, né? Hoje eu até coloquei no nosso grupo um vídeo, né, falando a respeito do melhor presente, que é o tempo, é a companhia. E isso é verdade, nós precisamos lembrar que a qualidade, ela impera muito mais do que a quantidade. Muitas vezes os pais não têm mais o tempo para ficar com os filhos, participar da educação efetiva, como eram nos padrões antigos. A sociedade mudou, a mulher teve que ir para o mercado de trabalho, as crianças vão para a creche com 2, 3, 4 meses de vida, ficam lá depositadas, né, até fazerem 18 anos, 17, saírem, irem para a faculdade, enfim. É um padrão muito diferente. E o que a gente perdeu um pouquinho a noção é que, assim, os pais, quando eles começaram a achar que a instituição, né, escola, ela tem obrigação de educar, aí a coisa se perdeu. Porque a instituição escola, ela não tem essa função. A função dela é transmitir valores, conhecimentos, regras para viver em sociedade. Mas a primeira escola é o lar, a primeira escola é a família. E esses espíritos encarnam com a gente, né, vêm conosco nessa reencarnação com um propósito. Nós temos algo a cumprir com essas pessoas. Então, não dá para eu delegar a função para um terceiro. Eu não posso fechar os meus olhos e falar, a escola resolve isso. Eu, na palestra de ontem, comentei, tem uma charge do Angeli, ele mostra assim, a escola de 1969, né, eu guardei bem a data, porque é a data do ano que eu nasci. Então tá lá, 69, a professora, austera, brava, com o boletim da criança na mão, o pai, a mãe e a criança, todos com medo, eles acuados. Em 2000, está a mesma professora, os pais, a criança, com o boletim na mão e a professora sentadinha na cadeira dela, morrendo de medo deles e os três gesticulando para ela, dizendo que notas são essas. Tá? Então, a cobrança, gente, ela ficou invertida. Enquanto esses pais não perceberem que a escola, ela faz parte de um processo, né, uma união, tem que ser um conjunto. Nós não vamos sair vencedores disso. Nós temos dentro de sala de aula 40 alunos. Eu tropeço em aluno, em mochila o tempo inteiro. Vivo com as pernas roxas, porque é depósito de criança. O custo é alto. Tem que ter lucro, né? Então você não está preocupado com a qualidade, está? Claro que não. Quem consegue alfabetizar 35 crianças ao mesmo tempo? Ninguém. Aí a criança chega lá para mim no ensino médio escrevendo o quê? Tudo junto, tá? Escreve conselho com C. E aí? Feliz com um S. Televisão com Z. E o pai não pagou uma escola? Pagou. Eu me lembro, ainda comentei isso ontem também, que quando eu era criança, a primeira escola particular que teve na minha cidade era uma escola de ensino técnico, né, que era contabilidade, e assim, até meio que um colegial, né, então tinha um colegial ou uma contabilidade. A contabilidade já era um pouquinho mais difícil. Que era assim, papai pagou, filhinho passou. Então o aluno ia, frequentava, fazia a prova, ninguém corrigia essa prova e o cara tinha aprovação, tinha a certificação dele, pronto, tá? As nossas escolas não, as escolas públicas, elas tinham processo de admissão, as provas eram dificílimas, você não ficava, as escolas eram elitizadas. Aquele que conseguisse ficar na escola do centro, a escola central, era um bom aluno, os outros iam para a escola da periferia. E não tinha essa, e as salas de aula, elas eram todas heterogêneas, né? Elas tinham, homogêneas, elas tinham que ter a mesma porcentagem de nota. Então, por exemplo, a sala A era para alunos fortes, o B era para aluno bom, o C era para aluno razoável, o D e o E nem se fala, né? O E já era para repetente, né? Então, tinha essa discriminação? Tinha, mas será que era tão ruim assim? Quer dizer, o que nós conseguimos com essa mistura, né?
deixar essas salas tão mescladas, tão misturadas, que o bom se espelha no ruim e não o ruim no bom. Os papéis se invertem, porque o bom cansa, ele cansa de estudar, ele cansa de fazer tudo direitinho, e o outro que não estuda, que não faz nada, passa de ano do mesmo jeito, gente. Como assim? Como assim? Eu falo que a responsabilidade é muito grande, a cobrança espiritual dessas pessoas vai ser muito séria. Porque quem está num cargo de direção, de coordenação, de supervisão de ensino, precisa saber que está lidando com vidas. Está lidando com seres que vão para a sociedade, que vão ser médicos, dentistas, engenheiros. Entende? Então eu não posso brincar de ensinar. Eu tenho que ensinar de verdade. O cara não conseguiu aprender, eu tenho que fazer uma forma que ele aprenda. O que está errado? É a quantidade de aluno lá dentro? Vamos rever. Eu preciso colocar mais um profissional dentro da sala de aula? Vamos colocar. Então, por que eu preciso economizar em tudo e deixar a coisa meia boca? Eu finjo que eu ensino, o outro finge que aprende e está tudo certo. Então, isso revolta a gente, né? Eu estou na sala de aula tem quase 30 anos e eu vejo que as coisas só pioram, elas não melhoram. E a culpa sempre é do professor. O professor está errado em tudo. Se o menino machucou dentro da sala de aula, você está errado. Se ele tirou nota baixa, você está errado. Se ele não fez a lição de casa, você está errado. Tudo, gente. Porque os pais cobram da escola, a escola cobra de você e do menino ninguém cobra nada. Eu me lembro que no início do ano eu fiz uma atividade com os meus alunos para eles dizerem para mim qual que é a diferença de ser aluno e ser estudante. Expliquei a diferença, pedi para que eles colocassem, pedi na gráfica, uns papeizinhos assim, ficou bonitinho. Eles escreveram, está guardado comigo, no último dia de aula eu vou devolver. Para dizer que quem escreveu ali, se conseguiu se tornar, né, se escreveu que era aluno, se conseguiu se tornar estudante, ou se aconteceu o inverso, então é uma atividade que a gente vai ter uma devolutiva com eles no final do ano. E eles precisam acordar, porque assim, a escola ela faz parte desse processo, não tem jeito, né? A educação básica que eles têm em casa não é suficiente para colocá-los no mercado de trabalho. Então tem que fazer um curso profissionalizante, tem que ir para a faculdade, tem que estudar, você tem que desenvolver. Até porque a gente precisa dessa condição de desenvolvimento para que o nosso espírito também progrida, né? Nós estamos aqui para evoluir em todos os sentidos, no aspecto geral. E se eles não levarem a sério isso, eles serão profissionais medíocres, medianos. E quem quer isso? A nossa sociedade tem tanta gente qualificada que está ocupando outro cargo porque não tem a função. Ou outros que são muito qualificados e que precisam aceitar determinados tipos de trabalho para não ficar desempregados. Então, o que aconteceu? Onde que nós perdemos o fio da meada? Né? Por que com tanta tecnologia, com tanta coisa nova, com tanta modernidade, nós temos tantas pessoas desempregadas? Por que as pessoas não valorizam mais o pequeno trabalho? Se você for para os Estados Unidos, o trabalho braçal é super valorizado e aqui não. Aqui ninguém mais quer ser doméstica, ninguém quer ser faxineira, ninguém quer limpar vidro, ninguém quer fazer nada disso. Por quê? Porque as pessoas querem outras coisas, elas acham que esse tipo de trabalho não é digno. Né? Eu vou limpar a rua, vou ser gari. Gente, todo trabalho é valoroso. E eu preciso lembrar que aquilo que eu me predisponho a fazer, eu tenho que fazer da melhor maneira possível. Então, quando o texto volta a falar para a gente que educar é desenvolver, cultivar, fazer brotar, elevar, fazer crescer, não de maneira unilateral, mas de forma integral para que o educando possa ser o cidadão honrado que todos desejamos encontrar na sociedade da qual fazemos parte, nós estamos falando a respeito dessa união. Eu tenho que ter uma parceria de quem está na família e de quem está à frente da educação institucional, que é a educação da escola. A minha parte, eu falo assim, né? Eu venho de uma família de educadores. Então eu fui me espelhando, fui vendo, muita coisa mudou, viu, gente? Imagina, minha avó, quando era professora, as salas de aula, elas não eram mistas, eram de meninos e de meninas, né? E aí o professor que fazia a escolha, dava aula só para menino ou para menina, enfim. Aí as coisas foram mudando, elas foram ficando mistas, aquela coisa toda, tal. Mas o modelo da escola é do século XVII, nós estamos no século XXI. Poxa vida, quantos séculos de atraso? Como é que você vai conseguir proibir o uso do celular se o celular do cara faz parte do corpo humano? É o outro membro. Vocês não estão entendendo. É um outro membro, é um bicho que coça no bolso que não dá. Eu tenho 45 minutos de aula, eu passo pelo menos 20 falando, guarda o celular. Guarda o celular, eu vou pegar. Vai ficar uma semana comigo, guarda. Então, é muito difícil.
E assim, para eles é tudo muito mais atrativo. Se com um toque do dedo eu vou lá pro Louvre, entendeu? Para que eu vou querer ver a minha professora escrevendo na lousa com giz? Giz, gente. Eu dou aula numa escola com giz. Né? Eu uso GLS, giz, lousa e saliva. Ainda. Tá? Ainda. Aí eu sou cobrada, você tem que usar os recursos tecnológicos. Tá, eu vou pro Data Show para colocar lá a análise sintática para o aluno ler. Como assim? Vai ler o que vai resolver, sabe? Agora, aulas de história, de biologia, são diferentes. Mas língua portuguesa, gente, eu tenho que ensinar regra. Aí, segunda-feira, 7h10 da manhã, eu dando aula, a menina, uma aluna excelente, olhou para mim e falou assim, professora, mas é chato isso aí, hein? Eu falei, filha, mais chato ainda é ensinar para quem não quer aprender. Ela falou, mas não é que eu não queira aprender. Eu falei, eu sei, você é boa aluna, mas é chato mesmo. E o pior de tudo que eu vou te dizer, você não vai empregar isso dessa forma que eu estou te ensinando nunca. Você precisa saber usar isso, mas isso aqui você não precisa saber, amor. Você tem que lembrar só na hora da prova, para poder tirar um conceito bom e fazer um vestibular legal, entendeu? Para isso. Mas eu espero, acredito que você continue essa pessoa maravilhosa, escrevendo bem, boa aluna, ensinando seus colegas e facilitando a tua vida. E quando a gente se encontrar por aí, você não precisa ficar pensando muito para escrever lá um recadinho para mim no Facebook, para não cometer erro, porque eles ficam com medo, sabe? Professora, reli esse texto 10 vezes, tá bom? Tá certo? Porque, gente, a responsabilidade é grande, né? A língua portuguesa, ela traz uma série de dificuldades, porque a linguagem coloquial, a oral, ela é permitida, tudo pode. E a linguagem escrita, ela tem que obedecer padrão. Então, eu tenho que ensinar as duas coisas, aceitar as duas coisas. E é muito complicado. O nosso país é o único que vive assim, sabia? Não existe outro. Né? Não tem. Em outra linguagem nenhuma. Tudo é padrão. Aí eles reclamaram por que unificaram, né? Teve um novo acordo ortográfico. Gente, 8 países falantes da língua. Cada um escrevendo de um jeito. Espera um pouco. Não dá. Você manda um documento oficial de um país para o outro, quem lê? Né? Então, a gente precisa entender esses pormenores também. Aí, voltando um pouquinho a falar dos pais, aos pais não basta amar, é preciso que seu amor seja firme, sem tirania e sem pieguice. O que os pais erram muito hoje, que a gente observa, é a questão da permissividade, né? Eu acho que essa geração é fruto de uma geração que foi muito oprimida, né? Que não podia ter liberdade. E aí, o que aconteceu? Eles colocaram na cabeça que quando tivessem os filhos, a liberdade seria total. E essa liberdade acabou sendo confundida com libertinagem. E a libertinagem, ela não faz bem para ninguém, né? Porque ela beira a coisas que não são boas, que não são reais, que não são verdadeiras. O filho que se sente amado é aquele que sabe que os pais tomam conta. E filho é para a vida inteira, gente. Não adianta, o cara pode fazer 50 anos de idade e você vai fuçar na vida dele e vai querer mandar. Tá? E o bom filho, ele vai acatar, ele vai ouvir o que você está falando, porque você tem a voz da experiência. Então não adianta dizer, eu atendo pais às vezes em reuniões que falam assim, eu não sei mais o que eu faço com meu filho, eu falo, Jesus, vou levantar e vou embora. Porque se o filho é dele, né, ele não sabe o que faz, quem dera eu, que passo poucas horas com a criança. Sei menos ainda. Então, ninguém nasce com manual de instruções, falar que criar filho é fácil é mentira. Os alicerces, eles têm que ser bem estruturados, porque se não forem, nós vamos construir castelo em areia, né? Eu acho que a gente, fazendo o nosso melhor, nós temos que ter a certeza que lá na frente esses frutos vão brotar, vão, né, ser coisas boas, nós sabemos disso. Falhas todo mundo tem, porque todos nós falhamos, nós somos falíveis, estamos evoluindo. Uns mais, outros menos, mas nós estamos evoluindo. E mesmo para os pais que passam dificuldades, né, quando os filhos enveredam por caminhos tristes, tudo tem um motivo, tudo tem uma razão de ser. Nós aqui, pelo véu do esquecimento, não sabemos o motivo, mas tudo tem que acontecer, então a gente tem que confiar, né? Quem não confia vai fazer o quê? Vai entregar os pontos, vai jogar a toalha, falar não brinco mais, a bola é minha, vou embora? Não dá. Nós nos predispomos a estar aqui para fazer o melhor. Então vamos fazer o melhor, né? É preciso que haja uma conjugação entre forças, né, de pais e mestres
na reforma moral da humanidade, para que se possa ver o despontar da verdadeira aurora do terceiro milênio. Então, enquanto não houver essa parceria verdadeira, a gente não vai dar certo. Não vai dar certo. O pai tem que ser parceiro do professor. Ele tem que ser amigo da escola. Ele tem que acompanhar a vida escolar do aluno. Ele tem que ter 5 minutos de tempo para pegar o material do filho e folhear. Mesmo que ele não entenda nada. Eu tenho que saber o que tem ali. Ah, mas ele fala que nunca tem lição. Jesus Cristo, na minha escola, o método é ângulo. Tem lição todo dia de todas as matérias. Todos os dias. Eles nunca têm lição. Ah, já fiz na perua. Como fez na perua? Você vai aceitar ele fazendo transporte escolar, tudo escangalhado? Não, vamos fazer direito. Tem que ter um lugar para estudar. Não pode estar a televisão ligada. São regras básicas que alguém tem que impor para essas crianças, desde cedo. Porque se você não impuser, não resolve. Outra coisa que é queixa deles e que eu escuto muito. Quando eles vêm com uma nota que não é tão satisfatória, para os pais, para eles tirou um 6 de matemática. Gente, matemática não existe, né? É uma matéria, todo mundo fala da minha, mas essa aí, que é isso? Né? O cara tirou 6 de matemática, chega em casa, o pai fala, 6? Vai ser vagabundo, hein? Não faz nada. Não estudou, você tem que eu não aceito nota menor que 9, que 8. Tá bom, pai, então senta lá você 5 horas por dia, tenha 12 matérias para estudar, faça todas essas provas e ainda dê conta do balé, do judô, da natação, do inglês, porque você tem que pôr teu filho ocupado, mais algumas horinhas que ele precisa dormir, tomar banho e comer. Vai fazer isso e ver se você teria o mesmo resultado. Olha que diferente se chegasse, nossa, filho, você tirou 6, 5, 4, o que aconteceu? Na próxima prova, com antecedência, vamos estudar juntos. Vou te ajudar. Ó, tem aula de reforço na escola, é grátis, vamos lá frequentar. Ninguém faz nada, gente. O problema é esse, todo mundo de braço cruzado. Então, sabe aquela coisa de apontar o dedo? Todos ficam apontando o dedo para o outro para tentar se redimir de alguma coisa e nada vai resolvendo. Então, ninguém tem receita mágica, mas eu acho que as experiências, elas são válidas para todo mundo. Se a gente troca experiência entre pessoas, fica muito melhor. Você faz reunião de pais, a reunião é grátis. Na minha matéria, atendo 3 pais. Eu tenho 300 alunos. Eu atendo 3 no bimestre. Quando muito. E os 3 que eu atendo, os alunos não dão problema, é óbvio, né? Porque são os pais dos que têm nota boa que vão. Né? Os que precisam aprender não aparecem lá, porque o menino nem entregou o bilhete. Agora, não entregou o bilhete por quê? Você não tem um cronograma da escola? Tudo é informatizado, tudo está no site. Poxa vida, você não tem 5 minutos para ver o que aconteceu com seu filho? Para ver que o término do bimestre acabou e cadê esse boletim? Então, se você não consegue tomar conta da nota, você vai tomar conta da companhia? Você vai saber com quem ele anda? A hora que ele começar a usar droga, aí já não adianta mais. Aí você vai correr atrás do prejuízo. Então, vamos orientar, vamos ser parceiro. Tem que andar junto, né? É preciso que o ser humano passe a ser o tesouro mais valioso do planeta. Não aquele ser humano na forma mais simples, né, de ser, que é uma máquina de fazer sexo, de fabricar dinheiro, de se projetar sobre as luzes transitórias dos holofotes da fama, né, porque hoje as pessoas se preocupam muito com o ter e não com o ser. Né, então eu preciso seguir os padrões da sociedade, esse estereótipo, né, o que é por fora, precisa estar ok, né, o padrão de beleza, né, de nível social, ele tem que estar redondinho. Agora eu esqueço do que eu tenho aqui dentro, que é o que eu vim fazer. Né? Eu vim fazer o quê aqui? Evoluir. As coisas materiais, os bens materiais fazem parte da evolução? Claro que fazem. Nós não vamos precisar entregar tudo que nós temos e virar andarilhos para conseguir evoluir. Mas será que eu preciso inverter os papéis, valorizar mais o material do que o espiritual? Será que eu não consigo fazer o bem para o meu próximo sem pisar em ninguém? Ah, mas eu não sei o que acontece na minha vida, eu não faço mal para ninguém. Tá, mas e o bem você está fazendo? Nós temos 2 ouvidos para ouvir as pessoas se lamentarem, uma boca só para falar alguma coisa se ela quiser ouvir, entender, né? 2 ombros amigos para deixar alguém chorar aqui, 2 braços para poder abraçar. Então, por que uma boca linda para poder sorrir? Por que eu não faço isso? Ah, mas eu não posso fazer caridade, eu não sou Chico Xavier, não sou Madre Teresa. Não vai ser mesmo. Né? Nós somos um pozinho lá na humanidade, né? Uma poeirinha cósmica. Mas vamos fazer a nossa parte, dentro de casa, né? No nosso lar, procurar fazer aquela energia ficar mais positiva, procurar não brigar com as pessoas, perdoar mais, olhar para aquele irmão que te ofendeu e falar assim, não sabe o que faz. Porque se você já reconheceu que ele está errado, melhor para você, porque você já está mais evoluído.
Você já viu que ele está errado. Então, para que você vai bater de frente? Você vai retrucar, vai arranjar briga, vai tomar banho. Entendeu? Enche a boca de água. Põe um copo de água dentro da boca, fica com ela cheinha que você não fala nada. Pronto, passa, a raiva passa, a mágoa passa, você volta a conversar numa boa e tá tudo certo. Agora, quando as coisas começam a tomar outras proporções, aí é diferente, né? Ninguém tá aqui para ficar se autoflagelando, não é isso. Mas nós precisamos fazer a nossa parte se nós quisermos evoluir. É preciso que se compreenda a realidade imortal do homem, que ele se entenda, né, que o ser humano não é um amontoado de ossos e músculos numa breve experiência espiritual. O homem é um ser espiritual imortal, vivendo em breve experiência num corpo carnal, frágil, perecível, que caminha na direção do túmulo. A única certeza que nós temos quando encarnamos é que nós vamos desencarnar. Essa é a única. O resto não é certeza nenhuma, porque nós temos o livre-arbítrio e nós sabemos que podemos ir para o caminho do bem ou do mal, para a porta estreita ou para a porta larga. Então, cabe a nós mudar o nosso destino, o nosso caminho, a nossa trajetória. Por mérito, nós conseguimos eliminar as provas mais difíceis, né? Alguma coisa que ia ser grandiosa ficou pequenininha e a gente não reconhece, ainda fala, não acredito. Poxa vida, eu estava indo lá para o centro para fazer uma coisa boa e aconteceu isso comigo. Imagine se você não tivesse vindo, o que teria acontecido, né? A gente não sabe do que é livrado e não agradece, nós esquecemos disso, né? À noite vamos fazer o nosso balancete, né, para ver o que aconteceu de bom na nossa vida, o que pode acontecer de melhor no outro dia, o que eu posso fazer para melhorar. É preciso que se viva como ser imortal, que terá que prestar contas dos seus atos à consciência cósmica e à própria consciência assim que se desembaraçar da carne. Aí eu quero ver. O dia que tiver que prestar essa conta, aí a coisa vai complicar. Porque quem está aqui reina, né, manda e desmanda, pisa em todo mundo, faz o que quer, né? Com tanta gente passando fome, eu vou lá, o que são alguns milhões para colocar na minha conta, né? Gastar alguns R$ 1.000 num jantar, né, Zé? Comer uma boa comida, tomar um bom vinho, um bom champanhe. Imagina, um monte de gente morando embaixo da marquise do metrô. Estão acostumados já, né, gente? Eu vou cuidar do meu, né? Vou fazer o meu. Já imaginaram a prestação de contas? Nós sabemos que tudo isso faz parte do processo, porque se não fizesse, Deus não permitiria, né? Nós sabemos disso. Mas que dói no fundo da alma, dói, né, gente? Dói muito. Porque, assim, às vezes na nossa casa, nós não queremos... Eu sou assim, eu não quero jogar uma água que sobrou numa garrafinha, eu não quero jogar fora, porque o planeta, né, ele tá precisando de água, eu vou jogar aquilo fora, então eu preciso pôr numa planta, num balde para depois lavar um pano, não sei, a gente fica numa neura, né? A comida, vamos juntar tudo, fazer um sorobô lá para não poder jogar comida fora, porque tem tanto irmão pegando comida do lixo para comer. O lixo do brasileiro é o lixo mais rico do mundo e nós passamos fome. As nossas crianças passam fome, né? Então, por que eu não posso fazer um pouquinho pelo meu semelhante? Por que eu não posso mudar um pouco a minha consciência? E assim, ter um certo cuidado, porque nós precisamos pedir muito por essas pessoas que ainda não estão nesse patamar, né? Que acham que elas mandam e desmandam, fazem e desfazem porque tem o poder nas mãos, né? Ou o poder do dinheiro, ou o poder do prestígio. Então, até que ponto isso vai ser bom para essa pessoa, né? O que está esperando esse ser lá na frente, né? Que tipo de prova que ela vai ter que enfrentar por conta de tudo isso que ela plantou, né? Enfim. Se pais e mestres amassem para bem educar e se autoeducassem para amar, o panorama do mundo se transformaria em pouco tempo para melhor. Veríamos no lar, que é a primeira escola, as crianças aprendendo o respeito ao semelhante, porque respeito é uma palavra que parece que saiu do dicionário, né? A dignidade, a honradez, a liberdade intelectual, o respeito a si mesma e ao próximo. E na escola, com mestres conscientes do seu dever, aprenderiam as lições para iluminar o intelecto, quer dizer, transmitir esse conhecimento para os alunos, mas sempre acompanhadas por um componente que é o mais primordial, o amor e a ternura. Então, quem educa por amor, né, quem tem nas mãos esse amor, essa ternura, faz com um jeito diferente. O retorno é outro. Então, é quando você ouve alguém dizer, nossa, eu detesto a sua matéria, mas eu te adoro. As coisas ficam melhores do que falar assim, detesto a tua matéria e te odeio, né? Você é a pior rabugenta do mundo, tá? E isso ocorre muito, viu, gente? E é muito triste você trabalhar num cenário assim,
Porque eu entendo que os colegas, às vezes, eles precisam daquela atitude para conseguir ter as rédeas, né, o controle nas mãos. Mas isso não leva muito mérito, não, sabe? As coisas acabam se perdendo. Eu acho que o amor, ele é o poder transformador de tudo. E se você consegue amar o seu semelhante sem olhar quem ele é, né, o mais bonito é você conseguir enxergar algo bom em quem não tem algo bom para te mostrar. Porque vai despontar lá dentro. Todo mundo tem alguma coisinha guardada que é boa. Basta você olhar com outros olhos. Então, às vezes, tem gente que chega, mas como é que você suporta fulano de tal? Gente, é só você olhar de um jeito diferente. Você já vai olhar com aquele olhar de antipatia, né? Já vai colocar aquela barreira entre as pessoas. Para quê? Eu não sou melhor que ninguém, não é? Eu preciso, assim, me dar a chance, né? Observar. E para reflexão. Nossa sociedade será mais justa, pacífica e nobre quando cada um de nós iniciarmos o processo individual e urgente de educar a alma com a mesma energia que até hoje temos empregado na educação do nosso intelecto, analisando os valores que hoje carregamos para aos poucos substituí-los por poucos, melhores e mais saudáveis. Então que todos nós possamos continuar amando para salvar, né? A nós mesmos, aos nossos semelhantes, às pessoas que nos rodeiam, que convivem conosco. O que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Um bom final de feriado para todos, tá? Muito obrigada. E que Nossa Senhora continue, né, nos amparando e nos protegendo com um manto iluminado dela. Precisamos, né? Opa, sempre. Sim. Então, ótimo, Renata. Realmente dá para a gente refletir bastante sobre aquilo que você falou, né? A gente vai lembrando um pouquinho. Você falou que 1969 você nasceu. Eu já estava prestando, Você já estava prestando exame na escola militar, né? Mas não segui a carreira militar, segui a outra carreira, felizmente. Felizmente não digo, mas foi o que você escolheu, né? É o que eu escolhi, né? Escolha, Ou escolheram por mim, né? Também tem isso, né, Zé? É. Então chegou o momento de vocês, né, participarem também. Acho que o tema é bastante pertinente, né? Fiquem à vontade. Cris vai Cris. Falar. Puxa a fila aí, Cris. Muito bom, Rê. Obrigada. Nossa, muito bem colocado. E só que você falou uma coisa que me fez lembrar de uma outra, puxou inclusive uma outra palestra. A gente teve umas palestras atrás que falou sobre viver e existir, né? Uhum. E ser aluno e estudante é a mesma coisa, né? Então é uma questão de escolha. Escolha. O que você vai fazer? E aí você continuou, né, e concluiu com a questão da evolução. Que escolha você vai fazer para a sua evolução? Você quer ser só um aluno? Ou você quer ser ou você quer estudante? Você quer aprender? Você quer adquirir conhecimento? Exatamente. Você quer só viver, respirar, comer, andar? Isso. Ou você quer fazer alguma coisa? Você quer evoluir? Deixar né? algo plantado. Exatamente, né? muito bom. E a questão do aluno e do estudante, eu falei, mas não disse a diferença, então até para os amigos que estão ouvindo, o aluno é aquele que é o aluno de corpo presente, né? O aluno, eu brinco, eu falo o aluno samambaia, ele enfeita a sala, né? É muito bonito, enfeita a sala, vai para lá, leva o material, abre a mochila, até abre, põe lá em cima da carteira, tal, fica ali de corpo presente. Volta para casa, guarda tudo, joga a mochila num canto, no outro dia pega a coitada, leva ela para a escola de novo, sem nem abrir nada. O estudante não, o estudante é aquele que vai para a aula com tudo que se pede, né? Participa da aula, faz as atividades, entrega tudo no prazo, chega em casa, faz a sua refeição, descansa um pouquinho, toma um banho, abre a mochila cuidadosamente, pega o seu material, vai revisar a matéria do dia, fazer a lição, estudar para a prova. Esse é o estudante, né? Porque isso vai ficar gravado para sempre, né? Cria-se uma rotina, um hábito de estudo. E a profissão deles, eu falo para os meus alunos, quando vocês vão fazer a carteirinha, né, para pagar meia no cinema, o que está escrito na profissão? Estudante, né? Eu quero ser estudante. Mas e aí vai ser só aluno? Não, tem que honrar o que está escrito ali. Eu sou estudante, caramba, eu sou professora, então eu tenho que fazer o meu papel. Você precisa fazer o seu, né? Então é só uma questão de explicar, né, gente? Eles são inteligentes, eles aprendem. De jeito nenhum. Conhecimento é a única coisa que ninguém leva de nós, né? Mais alguém? Mais alguém? Oh, Renata, esse texto, como tantos outros que a gente vem
ouvido, traz a gente aquela responsabilidade, tanto do educador quanto da gente como pessoa, como um todo. E se a gente não tivesse conhecimento da doutrina espírita, a gente falaria assim, nossa, a humanidade está perdida. Exatamente. Óbvio, tem muita coisa por fazer. Nós estamos no caminho Sim. ainda, né? Um planeta de provas e expiações. Mas a gente lembra que a gente já evoluiu Bastante. do passado para cá. Isso. Na palestra que eu falei sobre as cruzadas, as inquisições, as guerras e tal, né? Então, Quanta assim, coisa já mudou, né, hoje Sandra? já não está um pouco melhor, mas ainda há muito o que fazer. Muito. Então, cada um se conscientizar do seu papel aqui como ser humano no planeta, né? Nós estamos num período de transformação. Sim. Daquela coisa que ainda precisa melhorar muito, mas cada um fazendo a sua parte, né? Só um pouquinho, Quanto né? nós vamos evoluir. Exatamente. E E a obrigada. questão da evolução moral, né? Sim, Nós precisamos, eu falo assim, daquela época da palestra que você fez, se a gente parar para pensar, muita coisa já mudou, mas assim, a gente precisa ainda, nós ainda estamos engatinhando na questão da evolução moral, né? Porque é a questão do respeito, da individualidade, né? De respeitar mesmo cada ser como uma pessoa individual, né? Você fazer a sua parte sem interferir na parte do outro, né? Aquela questão do direito e do dever. Então é algo que nós precisamos ainda, assim, trabalhar mais, né? Nós já evoluímos, porque eu lembro aí um tempo atrás, só assim, do nosso cotidiano, né? Alguns exemplos. Se jogava lata pela janela. Exato. Hoje as pessoas, não. Qualquer pessoa que joga Procuram, um papelzinho, escandaliza. E já vai ali recolher Vai sem ter lá. vergonha de pegar. Isso, né? já é uma coisa que já está... Né, A conscientização da água, Sim. né? Da questão do desperdício de água. Então eu acho que muita coisa. A lei tabaco, a lei seca, seca, uma hora vai funcionar pegar. melhor. É isso então, aí. assim, a gente, olhando para trás, a gente vê que já evoluiu. Muita coisa Mas já se foi a gente feita. perceber o quanto ainda temos que caminhar, né? Falta vamos fazer bastante. a nossa lição de casa. É isso aí. Obrigada, nota 10 para Nada. você. Obrigada, linda. Obrigada. Bem, alguém mais? Vladimir. Oi, Renato. Oi, meu querido. Você colocou aí no texto, né, que tem, às vezes os pais vão lá na escola e não sabem, fala que não sabe mais o que fazer com o filho. Né? Então, numa faixa que a gente entende até 7 anos, 8 anos, isso seria triste. Agora, na faixa já do ensino médio, isso pode acontecer. Porque, às vezes, os pais dão um exemplo muito bom. Os pais trabalham, trabalham, educam, até se esforçam para alcançar. Só que aí esse adolescente ele já tem um livre-arbítrio. Sim, ele já age por ele mesmo. Age né? por ele mesmo, entendeu? Então, às vezes, o pai realmente ele se perde mesmo. Ele fala, por isso que, às vezes, existem pais que chegam no ensino médio e falam com essa queixa, entendeu? Porque o livre-arbítrio ele está aí, né? Então, é uma escolha nossa. Quem trabalha aqui na casa, na parte das escolhas, da seleção que a gente faz das cestas, né? A gente percebe muito isso, entendeu? Então, existem pessoas que as pessoas que vêm, infelizmente, elas têm um baixo nível de dinheiro, baixo mesmo, né? Mas tem pessoas dignas demais, entendeu? No qual eles relatam que tem muita criança com eles, tal, porque os irmãos estão presos, as irmãs são prostitutas. Sim. Então, e eles vão acolhendo. Eu mesmo, na última coisa, eu peguei 2 meninas, né? Meninas, porque para mim seriam meninas, 21 anos, 23 anos, entendeu? Elas trabalham, e tem uma que trabalha, que ela está até pegando a cesta, ela trabalha e tem 5 crianças, nenhum é filho dela. Ela cuida dos 5. É uma responsabilidade grande, né, trabalha, ela tem emprego mesmo, entendeu? O marido está com ela 23 anos, também trabalha. E ainda ela falou que, ainda ela brincou, ela falou, eu quero ter um filho ainda. É isso aí, entendeu? tem que ter o sexto, mas, né? Só que você vê a origem da família dela, é triste, entendeu? Então aí que aparece o livre-arbítrio. Às vezes os pais se esforçam, os pais educam tudo e a criança faz a Mas escolha. às vezes, Vladimir, você sabe o que eu acho que falta? Porque assim, a informação ela não chega para todo mundo. Então, se as pessoas tivessem acesso aos nossos amigos que são psicólogos, que são profissionais dessa área para orientação, tudo seria mais fácil. Então, a gente, quando tem oportunidade de ver esses programas de nanes da vida aí, né? Você vê a questão do castigo,
Porque são coisas bobas, que a gente vê que às vezes os pais pecam por isso. Então não adianta nada o castigo durar 15 dias, porque o moleque vai voltar a fazer igual. Tá? Então é uma coisa medida ali, ó, bonitinho, por faixa etária, sabe esse tipo de coisa? É eu pedir a desculpa, é falar, ó, olha no meu olho e ver o que está escrito aqui dentro. Então são pequenos gestos que às vezes fazem falta, né? E por mais esforço que você faça, você não vai conseguir atingir o objetivo, porque encontra, além do livre-arbítrio, né, de quem já cresceu um pouco, essa questão de estar fazendo errado. Então é muito complicado. Por isso que eu falei no início que eles não vêm com manual de instrução. Então a gente tem que buscar através de exemplo, e vai para a mídia, e sei lá, procura na televisão, na internet, com um vizinho, com um parente, alguém tem que te dar uma receita mágica aí para você fazer alguma coisa diferente. Mas né? Às vezes, isso que eu te falei, às vezes você consegue, mas só que infelizmente sim, aí o espírito esbarra no livre-arbítrio e aí não tem jeito mesmo. Porque às vezes aí também são espíritos endurecidos, né, Vladimir? Endurecidos, né? Aí tem essa questão da afinidade. Às vezes lá no plano reencarnatório eles assumiram tudo isso. Mas a hora que chegou aqui, aí naquela faixa entre 13 e 15 anos, começa uma transformação. E como é difícil ser pai e mãe de gente dessa idade, hein? Eu quase desisti. Ligava para minha mãe e falava, mãe, não quero mais esse menino. Ela falava, você acha que você foi diferente? Você acha que você era boazinha? Então, tá. Então aguenta aí, porque vai passar. Mas é só para a gente deixar bem claro que às vezes o texto dá a entender que se o pai não colaborar com o professor não colaborar Sim, que as coisas não vão dar certo. Não vão dar certo. E os dois erraram. Às vezes você não errou nem como pai, nem como educador. Quem errou foi aquele espírito endurecido que não quis seguir as regras. Exatamente. É isso aí. Obrigada, Vladimir. Mais alguém? E mais? Tá tudo bem. Só complementando que o importante nessa fase, né, é a orientação religiosa, né? Eu acho que o que falta realmente é a orientação, estrutura, né? É a estrutura. Porque nesse momento, como como a espiritualidade nos coloca, até os 7 anos, o espírito ele está se adaptando à matéria, ele está se adequando. E nesse momento é muito importante você transmitir valores para esse espírito encarnante. Daí para frente, no momento da adolescência, né, que se fala aborrecência, realmente a adolescência é onde ele já está adaptado, ele tem seus próprios valores, ele também tem as suas opiniões e o livre-arbítrio, né? E nesse momento é muito importante a orientação doutrinária, a orientação religiosa. Não é necessário ser espírita ou católico ou evangélico. A orientação doutrinária é muito importante. E o que os pais pecam, de um modo geral, é dizer o seguinte: quando o meu filho crescer, ele vai decidir o que ele quer seguir. Aí, nesse momento, ele não segue coisa nenhuma. Exatamente. Não foi habituado, né? Não foi habituado. Então, vamos lembrar do que Emmanuel falou para o Chico, né? Disciplina, né? Eu acho que esse é o aspecto principal. Obrigado, Renata. Imagina, Zé, eu que parabéns, eu acho que o tema daria para a gente ficar falando aqui, né? A tarde toda, né? Quem já não passou por essa experiência, passa por essa experiência, né? Muito bom. Então, nesse momento, é um momento de agradecermos, né, por esse ensinamento tão importante que nós recebemos, né? É sempre importante, né? Você relembrar, reciclar, né? Você ter conhecimento necessário para que a mudança do rumo desse planeta depende de nós, né? Nós temos que fazer isso. Né? Então nós temos responsabilidade, enfim, temos que fazer o nosso papel, né? Então agradecemos imensamente pelos ensinamentos de hoje. E nesse momento nós vamos, então, queridos irmãos, agradecendo de uma outra maneira muito importante, né? Que é vibrando. A vibração é colocar o coração em nossos pensamentos, elevar esse pensamento com amor, os nossos pensamentos, com muito amor, daquelas criaturas que necessitam. E vamos então, muito a propósito, né, vamos vibrar pelos nossos educadores, né, que eles possam ter o discernimento necessário, que nesse dia especial vamos lembrar da nossa Mãe Maria, que ela possa enviar os fluidos amorosos
de mãe. Ela não precisou orientar nem educar nosso Mestre Jesus, mas ela foi uma mãe amorosa. E é uma mãe amorosa para todos nós. Vamos vibrar. Vamos também, pensando com muito amor, nessas nossas crianças, né? Esses nossos jovens, que fazem parte do futuro desse nosso planeta. Que Jesus, no seu imenso amor, que a nossa Mãe Maria possa levar até eles a luz do discernimento, para que eles possam trilhar o caminho que eles se propuseram na espiritualidade. Vamos vibrar por eles também. Vamos vibrar também para uma escola muito especial, que é a Escola de Jesus, os cursos de doutrina, todos os centros espíritas proporcionam para o bom encaminhamento dessa nossa juventude, vibrando também para todas as religiões que se empenham nesse sentido também com relação aos jovens. Vamos vibrar por eles também. E finalmente, vamos vibrar por uma escola muito importante, que é a escola do nosso lar, da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos netos, para que a luz divina do esclarecimento, do amor e da fraternidade e do bom caminho possa estar resplandecendo e iluminando esses nossos lares de todos desse planeta. E finalmente nós vamos vibrar por esse nosso lar aqui, que é o nosso templo de amor e de paz, que é a Casa do Caminho, Santana, que nos serve de escola para o nosso aprendizado sistemático, para que nós possamos nos regenerar, para que nós possamos evoluir. Vamos vibrar pelos mentores da casa, pelos seus trabalhadores, por aqueles que nos assistem, por aqueles aqui presentes, pela espiritualidade que permanece conosco também. Vamos vibrar muito amor por eles. E assim agradecidos que nós estamos por essa tarde maravilhosa, essa tarde de muito amor e muita fraternidade, por tudo que nós recebemos aqui. Vamos agradecendo a Deus nosso Pai, nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre, a nossa Mãe Maria, pelo amor que devota a todos nós. Vamos agradecendo a espiritualidade que nos dá o apoio necessário para que os nossos trabalhos possam se desenvolver de uma forma produtiva, de uma forma que o aproveitamento seja o melhor possível para todos nós. E que, implorando o trabalho que nós necessitamos tanto, que nunca nos falte o trabalho na espiritualidade. E assim nós vamos dizendo, graças a Deus, graças a Jesus, graças a nossa Mãe Maria, que assim seja. Agora nós vamos aguardando os passes, né?